Capítulo 8. Em novembro, 2 amigos alemães vieram visitar-me em Estocolmo. Em consideração a eles, venci minha resistência íntima e pela primeira vez, depois daquelas ocorrências, peguei novamente as fitas magnéticas. Não havia feito ainda qualquer organização das gravações, e agi de modo apressado, pois creio que só consegui apresentar aos meus amigos o fenômeno do cão ladrando. Na noite anterior à viagem dos meus amigos, pude obter, por um feliz acaso, a pista de um dos meus amigos de infância, de quem há 27 anos não tivera notícia e que, durante esse tempo, havia se tornado um dos mais conhecidos professores de yoga da Alemanha. Trata-se de Boris Sacharov, autor de vários livros de yoga, e que deve ser conhecido por todos os praticantes de yoga que conhecem o idioma alemão. Boris e eu estávamos ligados por uma velha amizade desde a infância, pois não apenas nos criamos juntos na mesma cidade de Odessa, mas também os nossos pais, ambos médicos, eram colegas. Mas o que mais nos unia era o profundo desejo de conhecer o sentido oculto da vida. Eu encontrara Boris pela última vez em Berlim, no ano de 1932. Naquela ocasião, ele morava em casa de uns parentes meus em Charlottenburgo. Apesar de suas consideráveis aptidões e sua grande vocação para o estudo dos idiomas, ele lutava com sérias dificuldades materiais. Sem dúvida, faltava-lhe o senso prático da vida. Além disso, era estrangeiro, e a Alemanha encontrava-se, naquela época, mergulhada numa crise quase catastrófica. Boris teve de tornar-se chofer de táxi. Trabalhava geralmente à noite, exercitando-se durante o dia em desenhos de propaganda e estudando diligentemente yoga e astrologia. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, eu não mais tivera notícias dele. Alguns amigos alemães prometeram-me tentar descobrir o endereço de Boris, e eu esperava impacientemente o dia em que pudesse reencontrar o meu velho amigo de infância. Entre mentes, minha clareaudiência desenvolvia-se com espantosa rapidez. Felizmente logo me habituei a essa nova faculdade, aceitando-a como se tem de aceitar fatos inevitáveis, sem opor resistência. Não procurei mais contato com os meus amigos anônimos do espaço. Não me satisfaziam os esclarecimentos fornecidos, em tais circunstâncias, por parapsicólogos, espiritualistas, ocultistas, ufólogos e sabe Deus quantos outros istas, pois queria saber tudo com exatidão. Queria convencer-me por experiência própria, e não apenas contentar-me com explicações alheias. Com o decorrer do tempo, tornei-me mais tranquilo, mas não vencer ainda a minha aversão ao gravador de som. Certa noite, deitado num divã do meu estúdio, tentava revisar com serenidade aquelas estranhas ocorrências. Intimamente, lamentava haver interrompido a comunicação com meus amigos invisíveis. Sentia um grande vazio, uma dolorosa frustração, e não sabia ao certo como poderia recomeçar as experiências, sem expor-me a novas decepções. Tentei fazer um retrospecto da minha vida, a fim de descobrir o que nela havia de essencial. Sim, o que é então essencial na vida humana? Acorriam-me à memória cenas de infância, repletas de paz e felicidade infinitas, imersas no abismo do tempo. Como esses êxtases começam a rarear com o correr dos anos. Outras vivências desenrolavam-se diante de mim: a guerra, a revolução, o casamento, o divórcio, alegrias fecundas e construtivas, êxitos e desilusões, mas, acima de tudo, brilhava a luz radiosa da vivência na eternidade, verdadeira, real, imperecível. De certo que essas experiências constituíam o âmago, o essencial na minha vida, e eu perguntava a mim mesmo se não obteria uma resposta por meio daqueles êxtases sublimes, daquela absorção no imensurável. Submergi lentamente num estado de profundo repouso e, interiormente, comecei a imobilizar-me, embora estivesse completamente desperto e consciente. Então aconteceu algo que antes nunca havia acontecido. Ouvi claramente a voz amortecida de um homem falar a uns 3 metros de distância. Dizia em alemão: Hör mich an, nimm teu an der Arbeit. Escuta-me, toma parte no trabalho. Minha respiração parou. Ao mesmo tempo, senti um toque gélido no diafragma. Com um salto, pus-me de pé, abri rapidamente a janela e comecei a respirar profundamente o ar frio do inverno. Aquilo foi um choque para mim,
mas foi também um alívio libertador. Esse contato, o mais impetuoso de todos, chegará no momento exato. Hormishan, Ninteu Ander Arbeit não era isso um apelo para que eu continuasse a prestar a minha colaboração. Nesse momento tive plena consciência de que os contatos, iniciados há um ano, não deviam ter sido interrompidos, pois o fato era evidentemente mais sério e importante do que fora possível compreender até então. Rapidamente me recuperei do choque. Uma sensação de alívio pelo reencontro da comunhão espiritual encheu-me de alegria, devolvendo-me a antiga confiança. Apesar dos meus erros e equívocos, os meus amigos invisíveis não me haviam esquecido, e depois, quando o gelo se derreteu restabelecendo o equilíbrio, resolvi, um pouco antes do Natal, retomar os contatos através do gravador de som.